Wilton. Boa. Só que você expôs pontos e agora acho que a gente vai querer surfar em alguns desses pontos que você colocou. Eu tem 5 temas aí. Ainda a questão da pacificação. Depois você falou o modelo que tem uma gestão da direção com o futebol. Deu a entender ali que, de repente, a relação da gestão do futebol, que seja ali o Landinho, o Marcos Braz, enfim, dessa relação, esse modelo próximo com o futebol. Você falou em estar ligado a marcas e a clubes como o Real Madrid, então a gente pode passear por marketing e pode falar também de esporte amador. Quando você fala assim, eu quero brigar pela pacificação do clube, a gente tem um entendimento intelectual, quem está assistindo a gente, o afegão médio, como diria um amigo meu, tem um entendimento intelectual de que se você quer pacificar é porque não está legal. Então você quer ajustar alguma coisa. Agora, só trazendo umas clarezas, explicando melhor como seria essa pacificação. Dá a entender que tem o racha, que os caras não se falam e que isso pode fazer o clube afundar. Pelo menos existe fato e significado. O significado que eu dei é que o clima lá pode ser ruim e que isso pode culminar com o afundamento do clube. O que significaria, primeiro, pacificar o clube? Primeiro, eu acho que nada e ninguém é maior do que o Flamengo e a gente não consegue afundar o Flamengo. O Flamengo é maior do que tudo em relação a times de futebol do Brasil e da América do Sul. O Flamengo tem uma força de marca que mostra que nós lideramos e comprova isso que eu estou falando. O que eu digo de pacificação é você ter o Flamengo em páginas desagradáveis, é ter o Flamengo com ódio diretor em cima de dirigentes que já contribuíram com o clube. A minha entrada por esse lado, ela pacifica. É ter a imprensa numa relação de forma diferente, é abrir a Flá TV para influenciadores, para a gente ter um diálogo e uma melhoria e trocar tanto a Flá TV com o conteúdo dela, com os influenciadores, dando projeção. Então, acho que é uma troca que nós vamos estudar juntos e nós vamos crescer muito dessa forma. Só acha que existe, assim, vou tentar aqui... Olha o senhor aí, Will. Não, mas por uma questão de educação, não, doutor. Mas... Você acha, então, que existe uma vamos chamar assim de isolamento. O Flamengo está aqui e o conteúdo do Flamengo está aqui. O conteúdo que eu digo, não só o conteúdo que sai todo dia, mas o que o clube faz, o dia a dia do treino, as coisas boas que o clube produz internamente, fica um pouco isolado da opinião pública. Nem todo mundo tem acesso, algumas coisas não chegam à imprensa, à mídia, até aos próprios influenciadores, porque se dificulta e o seu desejo é abrir para que haja um canal, para que toda a opinião pública, para que não só o rubro-negro, mas que toda a opinião pública consiga enxergar o que tem de muito valoroso que é construído internamente no clube, que vai ser construído pela sua gestão. Abrir o canal, é isso que o senhor está dizendo? Exatamente isso. Existe hoje um bloqueio. E se existe um bloqueio, por que existe? Quem é o culpado desse bloqueio? Eu não vou dizer que exista bloqueio, né? Porque eu tenho que falar... O isolamento. Exatamente. Eu acho que um isolamento existe. É uma questão de filosofia. Como a minha filosofia é uma filosofia de agregar, de pacificar, de somar, e eu estou sempre no nós, e nunca no eu, e nunca no ele. Aliás, é até uma brincadeira que eu faço, né? Eu vou perguntar aos senhores, quem é o candidato do eu? Tem também um candidato do ele. E tem um candidato do nós. Eu vou ser o candidato do nós. Porque eu quero comandar o clube com os seus sócios, sendo eu o presidente da nação, das torcidas, das embaixadas, preservando sempre cada espaço, não confundindo os espaços. Eu acho que cada um desses segmentos que falei tem uma responsabilidade pelo Flamengo ser o que é hoje. Imagine o Flamengo sem a nação, imagine a nação sem o Flamengo. Então, nós temos que ser o presidente do todos, respeitando os espaços. Não é trazer e se aproximando mais da torcida. Sem sombra de dúvida. Tanto que eu vou colocar o Cláudio Cruz. Não sei se vocês conhecem, não, acho que vocês conhecem bem, né, a história do clube. O Wilton já foi
nosso ponta de lança na parte de comunicação no Flamengo. Cláudio Cruz, para quem não conhece, criou a raça rubro-negra em 77. E é uma das pessoas mais respeitadas pela sua moral, pela sua conduta. Eu estou... Meu grande amigo. Conversando com as torcidas e ele já aceitou, já está me apoiando, tem até vídeo dele já circulando, em cima de apoio, e ele vai me ajudar muito nesse quesito. Na unificação até da pacificação. Pacificação das unificação torcidas. Não, porque cada uma tem a sua entidade já... É porque hoje, só corroborando, Maurício, não sei como é que está nos últimos jogos, mas até outro dia o Flamengo estava em campo e a torcida xingava o Landim e xingava o Márcio Braga, o Marcos Baixo, principalmente naquela divisão ali, de final de 2022 para 2023, quando não renovam com o Dorival, dispensam, não sei qual é a narrativa, vem o Vitor Pereira e o Flamengo faz um 2023 frustrante. Pro modelo que tem hoje. Muito que recebe, entregou pouco. Entregou pouco, E aí eles são perseguidos, e aí se queima. Tem a história lá do Marcos Braz, da virilha, briga com o torcedor, morde a virilha, enfim. Isso de uma maneira queimou. Pacificação. Então é isso Pacificação. É pacificação com a torcida, é pacificação com a imprensa, é estar mais presente no dia a dia de notícia, não estreitar, não colocar barreira, não criar delito de opinião, respeitar, ponderar, negociar a condição de quando vier a parte negativa, você ter do outro lado a condição de te ouvir, porque tem que ter uma negociação. Se o sujeito só quer te bater e não quer te ouvir, ele tem que entender que o presidente do Flamengo vai errar, mas tem o direito de defender o porquê que errou e até mesmo, se achar que não errou, se colocar para que a mídia entenda que não aconteceu o erro. E detalhe, a humildade de pedir desculpas, porque eu não estou lá para acertar 100%. Até estou, mas não vou conseguir acertar 100%. Então, quando eu falo em pacificação, é uma pacificação ampla no clube. Eu passeio no clube, todo final de semana eu estou no clube, o sócio me conhece. Já está tendo aí um conflito grande entre dois candidatos. Comigo não cola, não vai bater, porque todos me conhecem. O Dunch e o BAP? Entre os dois candidatos, né? Sim, entendeu? E isso, a tendência é ser mais aguerrido. Vai ser a eleição mais aguerrida dos últimos tempos do Flamengo. Só que eu respeito todos. E todos me respeitam no Flamengo. Então, quando vem a não-verdade, coisa que eu não admito na minha vida, eu tenho um problema sério na vida, sério. Eu sou uma pessoa, depois do Covid, um pouco esquecida. Foi um dos reflexos que o Covid me deu. Eu sempre na minha vida trabalhei com a verdade. E hoje mais do que nunca, porque se eu esquecer uma história que eu conto aqui, Wilton, à frente, eu vou contar outra história. E para mim a pior coisa da vida é você perder a credibilidade. Eu tenho 22 anos de Clube de Regatas do Flamengo e muito mais de 30 e poucos anos de advocacia, onde eu fiz a diferença no meu escritório, porque eu fiz a gestão do escritório, os clientes que eu coloquei, as empresas que a gente advoga, tudo isso com muita franqueza, com muita veracidade. E assim eu sou conhecido no Flamengo, no Clube de Regatas do Flamengo, como uma pessoa autêntica, uma pessoa verídica e que persegue sempre o melhor para o Flamengo e com resultados. Então, é dessa forma que eu vou gerir o dia a dia do Flamengo com a imprensa, com a torcida, com o quadro social. A minha porta, a porta da presidência, não vai ser a minha porta, vai ser a nossa porta. Todas as vezes que eu vou estar em uma condição de conversar sem que outros possam entrar, como, por exemplo, uma Adidas, BRB, um outro segmento do clube que não pode ser vazada a conversa, vai ter uma luz vermelha. Quando eu apagar essa luz, eu não quero restrição, eu quero que entre mesmo, porque é no ouvir que você consegue acertar com menos erro. E eu pretendo fazer no Flamengo, para exemplificar isso, o Conselho Gestor do Flamengo é um conselho que já existe no Flamengo. São os seus profissionais, está lá, isso existe. A palavra CEO não é estatutária, mas já existe CEO no Flamengo de bandeira para cá e até mesmo antes. Só não se falava a palavra CEO que hoje se fala e eu vou continuar falando. O Flamengo vai ter um CEO que vai comandar a parte financeira, esportes amadores, mas eu quero desatrelar o Flamengo desse CEO.
Eu quero um diretor administrativo para o futebol. Com a igualdade do CEO, ele vai se reportar ao conselho diretor. Nada impede de trocar, porque vai precisar, no dia a dia, com o CEO do clube, informações, Esse dados. modelo de hoje não te agrada? Marcos Braz, Spindel... Não me agrada, eu vou te Futebol. explicar e estou explicando e rapidamente eu vou concluir. O modelo que me agrada é esse que eu estou explicando. Então, eu vou ter um diretor administrativo e um CEO. No conselho diretor, eu não sei se vocês sabem, o Flamengo tem hoje 18 vice-presidentes. É um número muito grande, não dá para entender. Qualquer empresa é mais enxuta nos seus conselhos de administração. Mas o Flamengo tem um conselho diretor e não tem a formatação de um conselho de administração de uma empresa, de um conselho de administração de uma empresa. Eu quero trazer essa formatação para um fato mais de enxuto, com menos vice-presidentes, que podem acumular as pastas, mas que tenham menos poder de interferência. Eu quero que esse conselho diretor tenha interferência, que é muito importante, de metodologia. Aqui está a interferência que o conselho diretor tem que ter, e da cobrança. Então, metodologia de cobrança. Quando eu falo menos interferência, é que eu não quero a interferência do dia a dia. Então, você está na comunicação do Flamengo, vai o vice-presidente de comunicação e te dá uma bronca. Poxa, ele teve o dia no escritório dele, da empresa dele, ele chegou no Flamengo, ele pega todo um profissional ali no dia a dia focado e tira a concentração e dá um outro caminho. Isso não é producente. Todo esse caminho a ser dado de maneira diferente tem que passar pelo conselho diretor. O presidente tem que saber, o presidente tem que dar o comando. E esse conselho diretor vai ser enxuto, esse conselho diretor não vai entrar em vestiário. E aí respondo a pergunta que você me fez. Não vai entrar no dia a dia dos profissionais de futebol, mas o dia a dia do profissional de futebol já foi traçada a metodologia, e não é menos importante, só é uma parte conceitual diferente. Eu quero criar, que não é estatutário, mas eu vou criar o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo vão ser núcleos de estudo do clube por seus sócios. Então, eu vou ter, nesse Conselho Consultivo, o estudo do futebol, estudo do marketing, de comunicação, do basquete, do vôlei, aparteando todos os esportes do clube, com núcleo de estudo, que vai servir de 15 em 15 dias para levar para o conselho diretor, para o seu presidente e qualquer vice-presidente eleito, não, nomeado pelo presidente, que queira participar desse momento com o presidente. Aqui nós vamos extrair o dia a dia de quem vive o clube, de quem quer opinar, de quem quer participar. Com esse modelo aqui, estritamente, muito profissional, que é um modelo de cada empresa. Eu só estou criando aqui um conselho consultivo, onde eu sou radicalmente contra conselhinho do futebol. Eu estou criando um conselho para o presidente, não um conselho que entra no vestiário, que divide compra e venda de jogador. Isso é uma responsabilidade dos profissionais que tem que ter a anuência do conselho diretor. Então, dessa forma, eu brindo o futebol ainda mais. Eu acho que a vida é uma evolução. Eu não estou falando aqui do Marcos Braz, ele não vai estar na minha gestão, mas eu tenho que reconhecer que o Marcos Braz é um vitorioso. Entendeu? Conseguiu, talvez na história do Flamengo, é o vice-presidente de futebol mais vitorioso da história do Flamengo. Eu vou falar o que dele? Vou voltar a falar. Eu quero mais. Eu quero o estilo profissional, sem validar ou sem invalidar o sistema hoje do clube, porque, de certa forma, entrega, mas eu quero ir além. Então, ele não pode ficar chateado comigo. Eu estou dizendo para ele e para o presidente do clube, vocês fizeram um trabalho e entregaram até aqui. Para que eu possa ir ainda mais, para que eu possa ir além, eu estou entregando uma filosofia de trabalho diferente da filosofia deles. E, com isso, eu tenho certeza que eu vou fazer um clube, num lato sensu, em todas as modalidades, extremamente profissional, com a participação dos sócios do clube.